Agora tem que ver se você me vê. Às vezes demora um pouquinho mesmo, é normal. É bom que vai dando tempo da galera entrar. Tá preta a tela, né? Acontece. Não, tô te vendo. Tá vendo? É porque eu não tô vendo. Já flui. É porque... Mãe, você entra aí, vê se eu tô aparecendo, por favor. Entra lá, clica lá no Amores Reais, que tá ao vivo. Não, vai. Aí, ó. Ficarem um pouquinho. É, ou mais pra trás. Ou Que ainda mais zoom, pra... né? Pois é, tinha mais pra É, trás. perfeito. Como é que eu tô? Eu não tô vendo. Hã? Como é que tá nosso áudio? Tá ouvindo bem? Você tá Tá, gritando. dá pra ouvir bem. Gente, Gente, vai ser muito divertido isso, sério. Ô, Laine, antes que a galera entre, eu vou só falar um negócio, pedir um negócio pra vocês. No final da live, quando eu terminar tudo, não sei o quê, aí ele vai falar assim, gravar, salvar como não sei o quê, salvem, tá? Porque aí coloca pra salvar no IGTV, alguma coisa assim, porque aí vai ficar lá, aí disponível pra quem quiser assistir, entendeu? Tá, e outra pergunta, quanto tempo demora a live? Eu acho que até 1 hora. Tá. Mas aí vocês falam, oi, mãe. Mãe, você tem que ir lá naquelas bolinhas lá de cima pra ver quem tá ao vivo. Olha o teu! Ah, Ô, Totti, vem aqui. eu entro no Tá. meu Instagram. Isso. Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair e entrar de novo também. Pra ver, porque eu não tô me vendo. Tá? Não, a gente tá todo mundo ali. Tá dando certo. Mas vocês estão me vendo? Ah, então ótimo. Sair e entrar de novo também. Pra ver, porque eu não tô me... Então fechou, eu não preciso me ver. Basta que eu olhe vocês. Tá dando certo. Ah, excelente. Perfeito. Posso sair? Show. Show. A gente espera um pouquinho e aí a gente já começa. Tá. Mas quando que é que vai Ô, começar? Guga! Oi, Gu! Meu amigo entrou. Tá zoando. Ai, que maravilha, Mário. Ó, minha mãe Oi, entrou. tia Regina. Oi, tia. Ai, ai. Que nervoso. Tá, mas e aí, qual é o plano? Que horas que começa? Minutinhos e começa. Só um minutinho. Só um minutinho. Só pra gente, né? Vou te entrar lá na sala. Espera mais um pouquinho. Oi. Oi. Pra mandar um tchauzinho pra ele. A gente é padrinhos da filha dele. Ah, que máximo. Excelente. Ele te conhece, amiga? Você conhece ele? É mesmo? Eu não sei. Eu não tô reconhecendo pela foto, eu não consigo ver. Tá pequenininho. Não conheço ninguém, mas você conhece. Parece excelente. Oi, Guga. Bom, esperar mais 2 minutos e a gente começa. Beleza. Aí a Bárbara. A gente podia cantar uma música, né? Enquanto isso. Tô brincando. Amiga, e da onde surgiu essa tua ideia do projeto? Cara, da cabeça, assim. Assim, às vezes é porque eu me preocupo muito, né? Com os casais, assim. Eu acho que. E também porque eu tenho muitas dúvidas, muitas coisas. Então é uma sede minha. Mas também eu vejo que muita gente, assim, eu fico muito triste. Não importa se eu conheço ou não um casal, mas eu fico muito triste quando um casal se separa, por exemplo. Sabe? Ou mesmo. É como se. Eu não tô do outro lado, eu não sei como é que é. Mas é muito triste, assim, né? A gente não é feita por fim, a gente é feita pra ter o quê? Não termina, não. E aí, com isso, eu ficava pensando, eu falei, cara, mas as redes sociais também não ajudam, sabe? Porque aí as pessoas, quantas vezes a gente mesmo já desistiu de rede social, quantas vezes a gente já acaba saindo porque vê coisas e fala assim, meu Deus, eu nunca vou chegar nesse ponto, então eu não consigo, sabe? E aí, em algum aspecto, qualquer que seja. E aí eu fiquei pensando muito, e essa parte afetiva realmente pra mim é uma incógnita. Assim. Tem muita coisa que eu não sei, sabe? Pode ser que mais gente queira saber. E eu, graças a Deus, sou cercada de casais que eu admiro muito. Você e outros casais, assim. Então, aí é uma forma, né? De repente, eu acho que todo mundo pode ajudar todo mundo. A gente aprende muito com as experiências dos outros. Claro que cada um é um, né?
Mas a ideia é justamente essa, pessoas comuns, não aquela pessoa, o guru, o fulano de tal, que mexe em tudo, falando tudo, não, mas pessoas, né, falando e ajudando, de repente, com algo que eu vou viver ou não vou viver, mas alguém passar por isso, e aí pensar, pô, a Arlane e o Totti, eles fizeram desse jeito, será que deu certo? Como é que foi pra eles? De repente eu posso tentar. Sabemos que não tem receita pronta pra nada, mas de repente pode ajudar, então. Sim. Vamos começar, então? Então, vamos. Então, assim, como eu falei, né, eu agradeço muito o convite de vocês, assim, ou vocês terem aceitado o convite, na verdade. De pronto, assim, né, vocês são super queridos, muito amigos, assim, admiro muito vocês. E a ideia, assim, é que vocês, para que outras pessoas possam conhecer vocês melhor, então o ideal é vocês começarem contando um pouquinho da história de vocês, né, se apresentando e contando como vocês chegaram até o casamento e como é que é a família de vocês hoje. Só um breve relato de vocês. Tá bom, pode se apresentar. Então, eu sou a Arlane, eu sou de Brasília, hoje moro em Joinville, né? Totti, de Brasília também. Faz o tema, depois da minha pergunta. Mas então é isso, agora você. Então vamos lá. Boa noite, meu nome é Totti, agradecer a Pri aí o convite. Quando você fez esse convite pra gente, me remeteu à lembrança do SEGME, quando eu participei do SEGME e eu assistia os casais se apresentando, né? Aquela historinha lá eu sou o Totti da Arlane, a Arlane do Totti. E é bem legal, assim, eu me via nessa condição, sabe? Quando eu era jovem, desde quando eu fiz o SEGME na adolescência, né? E depois que eu juntei com a Laine bem... Da igreja? Bem da igreja, assim, quando a gente se juntou, eu pensei em fazer parte do SEGME ali como tios, né? Tios que chama? Nem sei se é. Tio. Aí, só que a Eu gente nunca veio... fiz SEGME, né? Então não rola. Mas aí eu vim aqui para Joinville e aqui a gente não teve eu não tive a oportunidade, né, de ter esse vínculo com o SEGME, com o grupo da igreja. Então, quando você fez esse convite, eu lembrei disso. Eu falei, vamos nessa, né? Uma dessa é uma oportunidade. Então é isso aí. Te agradecer e espero poder ajudar passando um pouquinho do que a gente vive e passando um pouquinho do nosso relacionamento aí. Ó, a Joyce entrou. Oi. A Joyce, amiga, me lembra muito você. Ela é minha amiga aqui de Joinville, mas ela é bem parecida contigo. Tá, então, como que começou a história? A gente se conhece desde a época da escola de Brasília, só que eu vim morar em Joinville, bem resumido assim, né? Vim morar em Joinville quando eu tinha 16 anos, então a gente se afastou por acho que 8 anos, e aí teve um reencontro da escola, e nesse reencontro acabou um convite para minha formatura em Joinville, o Totti veio, e aí rolou um pedido para ficar comigo, e depois de um mês você já estava aqui, né, pra gente ficar junto. E nesse ficar junto, então, uma coisa que é interessante é que eu e o Totti, a gente não sabe o que é namorar cada um numa casa, porque assim que ele chegou em Joinville, ele já começou a morar junto, porque ele não tinha onde morar, né? Então, aí também já mostra as diferencialidades, né, de cada relacionamento, né? Então a gente começou, e para muitos o que poderia ser loucura, porque a gente nunca nem tinha ficado, e nisso ele já veio morar aqui, e isso foi uma coisa que também a gente desde o início colocou, que apesar de toda a loucura, ninguém era responsável pelo se desse certo ou não, né? Então, por exemplo, ele estava vindo para cá porque ele queria vir, se não desse certo, eu não podia me responsabilizar por isso, e nem ele o contrário, né? E vice-versa. Mas assim, apesar de parecer tudo muito louco, deu super certo. E aí, 6 meses depois, tu me pediu em casamento, né? Aí então conta você, por que você pediu? Assim, eu recebi o convite da Laine, né, para vir na formatura dela aqui em Joinville. E nisso eu estava numa fase bem de solteiro em Brasília, né? E vivendo todo tipo de experiência de uma pessoa solteira, né? Então, aí foi, na verdade, pouco tempo, assim. Na verdade, eu tinha saído de um namoro e aí
passei por essa fase de solteirice, só que a gente sente que pelo menos eu sentia, né, que era meio vazio, assim, pelo menos eu me sentia vazio, né, quando eu saía com os amigos, era divertido, tudo, só que ter um companheiro, uma pessoa com que você possa dividir tuas dificuldades, planejar projetos, então eu acho que o ser humano sem um companheiro assim, ele como é que eu posso falar? É triste, né? É solitário. Basicamente. E aí, partindo dessas vivências que eu tive, eu vim aqui para Joinville antes que todo mundo, assim, então eu pude ter um tempo muito profundo. A gente passou bastante tempo junto, assim, para conversar, assim, então, vivendo aquela situação de solteirice, eu tive a oportunidade de conversar com a Elaine e expor isso para ela, né? E nossas ideias bateram muito, assim, tanto quanto relacionamento, até dos ex, né? As nossas opiniões sobre os nossos antigos relacionamentos, enfim, então talvez surgiu afinidades, né? Que a gente não se via há tantos anos e conseguimos. Aí dentro disso a gente arriscou, né? Mas a decisão assim de casar comigo, por quê? Deixa eu saber, né? Ele fica com vergonha, né? Por que eu devo casar com você? A pergunta que ela não, então, era isso. Dentro do que eu tive de experiência e vivi, eu encontrei na Laine uma pessoa com qual eu podia contar, assim, como para ser a minha companheira, né? Eu me relacionei com outras mulheres, e aí quando você encontra uma pessoa que quando você tá junto dela te faz você se sentir bem, faz você se abrir, porque pô, eu com ela eu me abri coisas assim que eu não me abria para ninguém, né? E eu acho que isso fez com que o nosso relacionamento fosse muito transparente, exatamente. Eu não sei por que eu falava coisas para ela que às vezes você não fala para ninguém. Então acabou que quando a gente teve esse momento de amizade em que você expõe toda a tua vida para uma pessoa, isso facilita muito para você estar do lado dessa pessoa, porque ela sabe quem você é, sabe o que você viveu e vocês conseguem... colocou na fogueira, colocou mesmo, ela sempre sempre se aproveita. E aí foi isso. A Laine, ela veio num momento da minha vida em qual eu estava passando experiências ao quais eu não é que eu não queria estar, mas eu achava que eu via assim, eu sei que a família é tudo na vida de uma pessoa, então se você construir do lado de uma pessoa que te engrandece, faz você crescer e é isso. Eu acho que o meu relacionamento com a Laine como é que eu posso dizer? Tudo, assim, é reflexo da minha felicidade, assim, sabe? Como na minha vida. Uhum. É isso. Mas eu acho que eu concordo também. Uma coisa que ele falou que é verdade, né? Como é importante o casal, a gente cresce com o outro, né? E reconhecer esse crescimento que os dois trazem, né? Então, eu tenho certeza que quem eu sou hoje é muito do meu relacionamento com o Totti, né? E ele muito do meu relacionamento. E tudo isso é o que ele falou. A gente, quando começou, a gente já tinha tido relacionamentos antes, e eu acho que é muito importante a gente ter relacionamentos, né? Porque por mais que não sejam relacionamentos que vão durar para sempre, mas cada um nos traz algo, né? Seja em relação a homem e mulher, seja em relação a amizades. E quando eles chegam no fim, não é triste, muito pelo contrário, porque ali deu o que tinha que dar e a partir daquele relacionamento eu aprendi com aquilo. Então, eu sou muito grata às ex do Totti e eu sei que ele também é aos meus ex, porque querendo ou não, as experiências que a gente viveu antes nos trouxeram para quem somos hoje, né? E uma das primeiras coisas que a gente teve quando a gente ficou junto, que a gente conversou, foi sobre os ciúmes, né? Que nós dois viemos de relações que talvez tiveram momentos de ciúmes, e uma coisa que a gente tinha certeza é que não ia ter ciúmes na nossa relação. E até é uma construção difícil, porque no início, essa coisa do amor, esse negócio do amor que também a gente confunde com posse, né? Então a gente tem uma ideia que o outro é nosso,
E eu vejo como isso prejudica, porque daí você acaba que você entra num relacionamento que você não é mais você mesmo, você é uma pessoa junto com o outro. Então, eu vou numa festa, eu tenho que estar com o outro, eu vou fazer um negócio, eu tô com o outro, eu tenho que não sei o que, eu tô com o outro, eu tô falando com alguém, o outro tem que saber o que eu tô falando com alguém, E aí você começa, é chata essa vida, porque é muito doido você pensar no amor romantizado, que nós mulheres principalmente crescemos acreditando em conto de fada, em princesa, que você quer que no mundo inteiro uma única pessoa, ou seja, eu quero que o Todd seja para mim o meu psicólogo, o cara que vai me fazer rir, o cara que vai me trazer conhecimento, ele vai ser o provedor, ele vai ser o pai do meu filho, ele vai manter a casa, ele vai ser bom na faxina, ele vai... E, isso é muito doido, porque para ele é uma pressão muito grande, que com certeza ele não vai conseguir, porque ele não é esse papel dele, né? E para mim só vai gerar frustração, porque ele não vai ser essa pessoa, né? Então, isso é uma coisa muito, muito importante para trazer no relacionamento, essa lucidez, entendeu? De que, tipo, ok, a gente vai viver junto, porque a gente se dá muito bem, a gente tem ideias muito boas, a gente, né, combina em muitos aspectos, mas a gente vai continuar com a nossa liberdade enquanto indivíduo, né? Então, por exemplo, eu tenho todos os meus objetivos individuais, que não necessariamente talvez sempre trazem o Totti junto, porque talvez ele não queira tanto, como ele tem os dele que eu também não. Porém, existe um macro, que são os nossos objetivos em comum, que a gente tenta sempre tê-los presentes, né? Então, às vezes, por exemplo, a gente teve um casamento, vamos fazer o nosso casamento, era um grande objetivo, casamos. Ok, se você não tenta alimentar uma outra coisa, e aí é muito pessoal de cada casal, daqui a pouco tá cada um, né? Tipo, e isso também foi um ensinamento que o Totti trouxe pra mim, né? De que a gente, qual é o nosso plano agora? Porque daqui a pouco, se você não tem mais um plano junto, pra que tá junto? E não é uma ilusão acreditar nesse pra sempre como algo assim, caiu sobre você o matrimônio, está selado para sempre, vocês vão ser felizes. Não, ilusão, entendeu? Não vai ser assim. Então, e isso também é uma construção diária. Diária, mas essa instituição, casamento, digamos assim, que é um peso, eu vejo que é um peso na sociedade, porque uma vez uma professora de yoga me falou isso, né? Ela disse que eu conheço o marido, a pessoa que ela tá junto hoje, meu marido, né, namorado, enfim. E aí eu falei pra ela assim, que legal, você é casada com fulano? E ela falou assim, não sou casada, a gente tá junto. Aí eu até na hora pensei assim, nossa, coitado, será que ele sabe, né, que ela fala isso sobre a relação deles? Só que aí ela me explicou uma coisa que depois eu achei isso muito, muito mais forte, que ela falou assim, o fato de eu aceitar que eu tô casada é algo muito mais cômodo. Ok, eu tô casada, não preciso fazer mais nada em relação a isso. Mas não, a gente toma a decisão de todo dia decidir se a gente continua junto ou não. Então, é muito mais trabalhoso, porque você fala assim, eu estou junto com o Totti hoje, amanhã já tá? E aí, vamos decidir amanhã? Porque esse esforço traz essa coisa da gente se manter sempre com essa chama, entendeu? Uhum. E também isso veio do Totti, né? Que desde o início ele tinha umas manias, porque ele é cheio dessas manias. Que manias? De querer estar tocando em mim, né? Dando beijinho. E no início, assim, eu até achava meio... né? Que chato, porque eu não tinha isso, né? Mas tem um ensinamento muito bacana nesse aspecto da gente demonstrar esse carinho um pelo outro, que é trazer essa pequena lembrança de que a gente é um casal, que por mais que a gente não esteja no início do namoro, que talvez tudo aquilo, mas a gente é um casal. Então, por exemplo, tem coisas que a gente tá há 10 anos juntos, né? Tem coisas que nesses 10 anos ficaram sagradas, assim. Então, por exemplo, chegou, dá um beijo, saiu, dá um beijo, vai pôr pasta na escova de dente, põe pro outro, enfim, são pequenos sinais que que se algum dia isso não acontece, a gente mesmo... Vai se distanciando. A gente se distancia. Pri, eu vou tentar resumir ali. Atalha, Totti, tô brincando, tá incrível, sério, eu tô adorando. Não, porque assim, o que a Elaine quis dizer? Que a gente tem um combinado, né? A gente... que nem ela falou, a gente tem os nossos objetivos em comum e os objetivos como casal. Como que a gente descobre isso? Conversando, né? Então a gente
colocou assim, a gente tem que conversar, para conversar durante nossa semana, um mês, não sei, assim, você tem que saber o que teu companheiro quer, né? Porque você é uma pessoa a cada dia, né? Hoje você quer uma coisa, amanhã você quer outra, e às vezes teu companheiro não sabe dessas tuas mudanças, né? Então Sim. a gente sempre conversa e põe isso bem transparente, assim, como você está se sentindo, como é que foi tua semana, o que tu tá querendo perceber fazer. Oi? É perceber o outro, né? Porque às vezes a gente tá se acostumando e esquece que existe um ser É isso que... mesmo. E a Elaine quis dizer exatamente isso. Mas como que a gente vai vivendo e tendo não perdendo isso? Com pequenas coisas do dia a dia, né? Que nem tipo, algum dia vai lá, não vai embora de casa sem dar um beijo, né? Se encontrou na faz rua, alguma coisa. Exato. Faz pequenas coisas no dia a dia que para não se distanciar. É muito fácil assim, eu acordar num horário para trabalhar e ela em outro, só que ela tá dormindo. Então eu pego minhas coisas e vou embora. Não, vai lá, faz o carinho, bom dia, tal, do momento e tal, e vai embora. Então você, no teu dia a dia, que nem a Elaine falou, vai lá, põe a escova pro outro, faz uma coisa pro outro. Então isso faz com que você mantenha uma união do casal, assim. A gente tem isso e a gente, quando conversa, a gente tenta fazer essas coisas. Então, nessas nossas conversas, a gente expõe isso. Fala, tô te sentindo meio distante aí. Por quê? Às vezes você vai deixando de fazer essas coisas por outros objetivos. Tô com a cabeça nos estudos. E aí você vai deixando de lado teu relacionamento, né? Tô com a cabeça no trabalho, e aí vai deixando de lado seu cabelo. Então, toda vez que a gente conversa, a gente fala isso, te senti distante, tô sentindo falta disso. Tô não sei o quê. E aí fica transparente, né? Então, eu acho que o diálogo é primordial, assim, para um relacionamento, mas um diálogo falar sobre o relacionamento, né? Não adianta, vamos sair para jantar. Aí janta, fala da vida, fala o que fez, não sei o que fez, mas você não fala da atitude. Oi, Murilo. Pode deixar salvo. Você não fala que nem eu comento muito com a Laine, assim, eu trabalho com várias pessoas, assim, minhas duplas mudam muito, né? E a gente conversa sobre a vida, o que você fez, como o que você gosta, mas você não fala sobre seus sentimentos, sua vida, então acaba que você não conhece essa pessoa que você está trabalhando, entendeu? Sim. As relações ficam superficiais, né? Elas ficam ali no dia, no clima, nas coisas bem rasas, né? Exatamente. E homem ainda mais, a gente fala muito isso, né? Dificilmente o homem se abre para um outro homem para conversar sobre um relacionamento. Muito difícil, assim, você parar para um cara que você trabalha e começar a falar sobre a tua vida, assim, é difícil. Mas... É tanto que eu dei graças a Deus quando o Totti foi para uma companhia, ele é policial, para quem não sabe, que ele trabalhou com mulher, porque, meu Deus... É diferente. Deus salve as mulheres. É importante ele conviver com... sério, porque é complicado quando você trabalha só... Como se eu trabalhasse só com mulheres, também ia ser péssimo. Né? E ele só com homens. A gente precisa conhecer o outro lado, né? Então, é isso que eu falei. Essa coisa assim, eu não quero ser para ele a única mulher da vida dele. Tomara que tenha uma outra que faça ele rir de vez em quando, porque é um peso para mim ser essa pessoa. Eu não quero que ele tenha isso. Isso que a gente está falando foi uma construção. Não que 10 anos atrás a gente pensava isso, né? Exatamente. Então é uma construção, né? Porém, não dá pra gente querer viver uma vida 30, 40 anos junto. Pelo menos eu imagino que quem faz isso é muito cansativo, vai sair frustrado, entende? Então não dá. O que a gente tem é um pacto, como ele falou, é um combinado, é uma confiança, que a gente sempre tenta trazer tudo pro dois, né? Pro nós. Sim. Mas ao mesmo tempo, ele tem as coisas dele que eu nem faço tanta questão de querer saber a individualidade dele, a não ser que ele queira me trazer, mas se ele tá feliz, se ele tá se divertindo, é isso que me importa. Porque ele vem pra cá assim, né? O objetivo do casamento, eu acho que não tem que ser eu querer ser feliz, né? Fazer tudo junto. Tudo junto. Porque o objetivo do casamento não é assim, eu tô com o Totti pra eu ser feliz. Não, eu tô com o Totti porque nós dois crescemos, ele me faz crescer, digamos assim, quando a gente tá junto, né? Não é algo egoísta, né? Outro, né? Mas assim, na liberdade, assim, você enxergar o potencial que o outro tem, mas sem querer impor nada. Na verdade, é uma construção mesmo, né? A soma que é maior do que as partes, né? Individuais. Sim.
Tem uma coisa também que eu acho que também a gente cresceu nisso, né? Além do diálogo, que é uma coisa que a gente preza muito, né? Quando qualquer. É muito, como ele falou, a gente tenta deixar muito claro o que um espera do outro, porque não é óbvio, né? Às vezes você pensa assim, pô, é óbvio que o Totti sabe que eu queria muito fazer tal coisa e ele não fez pra mim. E não é óbvio. Por que que é óbvio? É óbvio porque eu quero muito isso. Mas se eu não Sim. expor pra ele que eu espero isso dele, não é óbvio, entendeu? Como o contrário não é óbvio. Teve uma vez, até algumas situações já aconteceram, mas teve uma vez, tanto da parte dele como da minha, né? Mas essa que eu me lembro agora, que teve uma vez que a gente tem 2 filhos, né, pequenos, e aí teve uma situação que o Tots deu uma descontrolada lá, porque os filhos fizeram uma birra e ele deu. E aí depois, assim, eu fiquei até com medo e tal, mas nada demais, assim, ele não bateu, não fez, né? É aquele momento de você extravasar a raiva, quem é pai sabe, né? Que você fala, pô, não sei o quê. E aí, depois de um tempo, daí eu falei, ô, Totti, quem sabe você vai lá falar com os meninos? Eu acho que eles ficaram um pouquinho com medo, até eu fiquei. Aí o Totti assim, pô, como assim você ficou com medo de mim? Aí eu falei, não, mas pode acontecer, né? A gente. Aí ele ficou chocado que eu tive medo dele, mas eu falei, são todas situações que somos seres humanos, né? Então, medo, tristeza, todas as emoções vêm para qualquer um dos dois. Um dia ele pode ter medo de mim também, né? E assim por diante. Só que se eu não expor isso para ele, eu tive medo de você, ele nunca vai saber. E tanto que ele ficou surpreso. Então, a gente precisa. E as coisas têm que ser ditas na hora, sabe? Porque se tu guarda, isso é batata. Se tu guardou um sentimento, tu até pensa assim, não, isso aí eu vou dissolver. Não vai dissolver. Quando vir uma outra coisa, você vai trazer tudo junto, entendeu? E é pior ainda, porque daí fica essas coisas todas amarguradas. Pô, vai falando no dia a dia, porque no dia a dia você não traz tanta emoção junto. Você fala a razão ali, a parada como é. Então, tu vai colocando de uma forma tranquila, né? E eu Enfim. acho que até melhora, porque daí você consegue captar a intenção, porque a intenção nunca é chatear o outro, né? Só que às vezes sem querer, como você acabou de relatar, o Totti não fez pra te chatear. Foi um impulso, foi uma reação dele. Mas se você manifesta, aí como o Totti também falou, né? Vocês vão se conhecendo a ponto de saber o que chateou, o que não, pra mudar, numa próxima ocasião melhorar. Pode ser rapidinho. Oi? Um dos filhos acordou. Tá, Mas é muito. bem. Continua. Qualquer coisa ele aparecer. Mas é muito isso, né? Assim, essa cumplicidade, né? Eu acho que essa parceria e essa transparência, porque de fato, né? Às vezes a gente supor é muito ruim. Esclarecer é muito melhor, né? Você colocar ali, olha, não entendi. É muito legal isso, esse exemplo que vocês deram, assim, concreto, né? Do tipo, como assim você tem medo de mim? É estranho pensar. Mas é sim, é porque você não viu a sua reação, porque eu vi a sua reação. Né? E dentro disso, né, já passamos, enfim, por 10 anos, a gente passa por muitas adversidades. Mas teve duas coisas que hoje, quando a gente estava conversando sobre o que a gente ia falar, que veio uma do meu lado e uma do lado dele, sobre momentos que a gente se sentiu apoiado um pelo outro, né? Um dos momentos foi quando a gente ia casar, enfim, então a gente fez festa, fez lua de mel, pagou lua de mel, na época a gente ia para a Europa, e o Totti, ele tinha feito concurso para ser policial, que era o sonho dele, não o meu, né, então, enfim, porque tem que ter a simpatia, né, que apesar de não ser o meu sonho, era o sonho dele, né, e ele tinha feito concurso para passar na polícia, e a gente ia casar no dia 14 e a polícia chamou ele para assumir no dia 16, né? E a gente tinha lua de mel tudo pago e tal. E, meu Deus, eu fiquei com muita raiva da polícia, muita raiva. Tentei fazer de tudo, eu liguei pro comando para ver se adiavam, se deixavam ele ir depois, e óbvio que não. E aí vem aquele momento de você querer, assim, né, brigar. E aí, enfim, eu entendi que era o sonho dele, eu falei, não, ok, cancelamos a lua de mel. Que pra mim na época foi muito frustrante, assim, eu me lembro que eu chorei, foi muito, muito frustrante, não tem outra palavra. E só que ele, né, falou, pô, que eu apoiei ele apesar de tudo isso. E depois a lua de mel foi muito melhor, porque daí a gente viajou 2 anos depois com mais dinheiro, fez uma lua de mel muito maior, digamos, né, passamos muito, foi tudo muito melhor. Só que na hora tem esse momento da raiva. E aí você precisa trazer para a razão estamos juntos, né? Então, somos um casal, a gente tem que estar juntos na decisão. E daí, pro lado dele, uma outra situação que eu me senti muito apoiada foi quando a gente teve a decisão de ter filho, que
que a princípio o nosso parto aconteceu no hospital de Joinville, né, tudo certo. Só que lá, com 7 meses de gestação, eu decidi que eu queria ter o meu parto em outra cidade, um outro tipo de parto, que é um parto humanizado. Então a gente ia ter que, tipo, sair de Joinville, pegar o carro, ir para essa outra cidade para ter o filho. E aí eu tinha, assim, quase certeza que o Totti ia achar muito louco isso, né? Porque pô, a gente já tava quase para receber nosso filho. E aí... Olha, ele tá vindo ali. Deu tudo bem? Deu tudo certo? Deu, ele tá vindo pra live. Ah, excelente! Oi, Lui! É o Lui? É, a madrinha dele é a Pri. Lindão. Soninho. Ó, tá com soninho. Mamãe. E aí eu sei que nessa vez que eu tinha certeza que o Totti ia achar tudo muito louco da minha parte, quando eu propus pra ele isso, né, no momento que a gente tava fazendo um passeio com o nosso cachorrinho, eu falei assim, amor, preciso te contar uma coisa, tô a fim de ter nosso filho lá em Brusque, assim, assado. A primeira coisa que ele falou é, moça, se você quer, a gente vai, estamos indo. E aquilo eu falei assim, pô, é pra isso que a gente casa, né? É pra conseguir ter no outro essa segurança de que tá tudo bem, a gente ter as nossas decisões que vão estar coerentes com as do outro e assim por diante, né? Então eu me lembro que foi um momento que eu fiquei muito, muito realizada. Ai, peraí, gente, deixa eu ajeitar aqui. Pode ficar, pode tudo certo. Então, essas duas situações que a gente se lembrou, né? Que eu citei da lua de mel, que a gente adiou por causa do teu sonho da polícia, né? E do Lu e do Henri, da gente ter o parto do Henri lá em Brusque, que foram duas situações que a gente se apoiou, né? Em função também da gente saber isso, o que o outro espera, né? O que é muito importante para o outro. E aí, quando a gente sabe, a gente consegue dar essa atenção maior, né? Tô vendo que tem uma coisa que a gente não falou. Da pauta. Ah, decisão dos filhos, né? Fala, amor, fala sobre isso. A decisão de ter filho? É, o Marco, né? Que é depois que tem filho, né? É, ele foda. Na verdade, assim, isso aí é aquela história da água gelada, né? Tu pula na água e já vem que tá delícia. É foda. Depois, ter filho é um marco na vida, assim, de uma pessoa, cara. Não tem como dizer. Então, no nosso casamento, assim, eu acho que a gente, como homem e mulher, como casal, a gente poderia ter aproveitado um pouco mais da nossa juventude juntos, né? A gente já casou, teve filhos, eu acho que cedo, né? A gente teve 3 anos de casamento. Exatamente, a gente teve só 3 anos. Eu particularmente acho pouco tempo, mas nós dois muito desejo de ter filhos, né? Então a gente já teve e para mim é um marco assim que muda muito as pessoas, muda muito o relacionamento. Então tem que estar muito, muito firme e nos seus muito, muito coerente nos seus propósitos, nos seus valores, né? Enquanto casal, como vocês querem criar um filho, como vocês querem, porque tudo isso vai ser jogado assim na tua cara depois que ter um filho. Né? É muito e principalmente, e eu penso que principalmente para o homem, porque o homem ele se vê de lado no início, né? Porque daí vem uma criança que ela é tipo totalmente ligada à mãe, só que é a mãe se sente excessivamente amada, que dá até enjoo de tanto amor, não quero nem saber de amor, porque a criança, ela overdosa isso na gente, né? Então, pô, você tem uma criatura grudada em você o dia inteiro, te dando carinho e você dando pra ela. Isso é muito bom enquanto troca de carinho, mas eu quero dizer assim, aí o cara ainda quer que você dê carinho, não rola, entendeu? Pra mim já tô saturado. Então, o homem se vê muito de lado, então tem que conseguir fazer esse equilíbrio, né? De como você conseguir incluir o homem nessa simbiose que é mãe e filho. O que eu quis dizer ali, na verdade, é ter ciência do relacionamento que você, quando optar ter o filho, vai ser um marco pro casal e vai ser uma grande mudança, assim. Cara. Ela é linda. Tadinha, Pri. Dá oi. Então... Não, mas não põe o dedinho no nariz. Dá oi. Maravilhoso. Oiê, tudo bem, Luiz? Esse é o Lui, é o nosso filho muito novo. Lindo. Falando alto. A mãe.
Então, aí é isso, né? Quando a gente quis falar dos filhos, é basicamente não que a gente tomou uma decisão errada, não é isso. É que a gente é super feliz, a gente quis ter Vamos filhos, explicar, né? a gente optou por ter filhos mais novos para aproveitar, para correr com eles, para brincar, carregar eles no colo, isso, mas Sim. é uma opção nossa, né? A gente optou por ter filhos rápido e aí a gente deixou um pouco de aproveitar um pouco o casal como casal, assim, né? Agora nós somos família, então a gente, assim, não é que a gente não vê a hora de ter, mas a gente gostaria que os meninos crescessem para a gente poder voltar a ter um pouco mais do que a gente teve nesses 3 anos que a gente se aproveitou, que era só nós dois, né? Hoje o nosso amor é muito grande e a gente também tem que dividir esse amor com nossos filhos. Então, né, é isso que eu quis dizer. Não, tá bem claro, dá pra entender, assim, é porque, na verdade, o relacionamento, como vocês falaram, é um processo. E a cada momento vocês são convidados a viver coisas diferentes, as circunstâncias vão mudar, no final das contas, né? E aí eu acho que quando vocês aproveitam, né, da melhor forma cada momento, é isso, porque daqui a pouco, assim, apesar de as crianças vão crescer, elas vão pro mundo, né, e tal, é um momento que vai voltar, de alguma maneira, a ser vocês dois. E se vocês descuidarem, por exemplo, se vocês continuarem mantendo aquele dia a dia, aquele carinho que vocês colocaram que vocês mantêm, nessa hora vocês vão estar outras pessoas, mas aproveitando muito mais, vivendo de uma maneira legal, uma outra fase. Na verdade, não vai ser a mesma de quando vocês tinham acabado de casar. É uma construção. Isso é muito bonito de você ver, assim, porque aí quando vocês olham para trás, poxa, já são 10 anos de história. Então vocês olham para trás, vocês conseguem perceber o tanto de coisas boas que vocês experimentaram, né? E que vocês cresceram juntos e como pessoas, individualmente e enquanto casal também, como vocês falaram. Então isso é muito legal de perceber, assim. Sim, com certeza. E tem uma coisa também interessante que é importante falar, né? A gente, às vezes a gente usa uns termos, né? Enquanto sociedade, eu digo assim, que como algo pejorativo, né? Ah, você não é mais o mesmo, você mudou muito, não te reconheço mais. São frases que dá a impressão que são pejorativas, assim, né? Que são algo ruim, né? E, na verdade, eu acho que a gente não deve ter medo da mudança. A mudança no outro é algo positivo, né? Eu acho que errado é quem não muda. Então, é importante, por exemplo, perceber que o outro está mudando. Só que aí a questão é acompanhar essa mudança, né? Ou seja, o meu marido está evoluindo, eu também vou evoluir nesse aspecto. Perfeito. O que está pensando agora? Eu vou pensar também. Porque errado é uma pessoa que não sai do lugar, né? Que fica estagnado a vida toda com seus pensamentos, com suas conclusões, com as suas teses. Uma pessoa muito rígida, enraizada. O mundo está mudando o tempo todo, então a gente tem que mudar. Então é positivo um dia eu perceber que o Totti mudou em algum aspecto. Como é positivo estar mudando em algum aspecto. Ele não deve se assustar se eu mudo, como eu não devo assustar se ele muda. E a Mas por isso a conversa é tão importante, né? Esse diálogo que vocês têm para... Perfeito. Então, por exemplo, eu me apaixono pelo Totti a cada dia que ele muda, porque é um novo Totti, mas é alguém que eu quero estar com ele junto, né? Então, é você conseguir descobrir essa essência que me trouxe para ele, que me faz amá-lo, que ela vai se transformando, como o meu amor também por ele se transforma, né? E assim a gente consegue tá sempre acompanhando esse crescimento enquanto casal, né? Gente, é lindo demais, adorei. Adorei tudo. Vai ser lindo demais, né? Como o objetivo é não mostrar casal margarina, é perrengue, né? Tipo, hoje aqui lá no banheiro. Lá no banheiro, lá não, né? Os filhos acordam de madrugada, lá a cara dos dois, né? Tosse, né? Não, mas eu acho que vocês traduziram muito bem, assim, porque pode ser leve, né? É isso. Cada momento, eu acho que é a forma que vocês enxergam. E vocês enxergam muito bem, porque, veja, vocês já tiveram um desafio logo no casamento. Então, assim, já poderia dar um piti da vida, falar, meu Deus do céu, e agora? Foi um erro, sei lá. Poderia ter pensado em várias coisas, né? Na verdade, não, é isso, foi uma construção. Então, talvez, por vocês terem vivido e por ter sido tão leve assim, hoje, falando, porque na época você falou, doeu, sabe? Então, é isso, tipo, vocês vivem coisas, né? E aí, hoje vocês conseguem olhar e falar assim, nossa, que bom que a gente tomou aquela decisão, porque é isso.
né? O amor é decisão. Todos os dias você decide, é isso, na liberdade sempre, né? Os dois crescendo e amadurecendo juntos também, e se transformando. Então, muito legal. E tem uma coisa que eu acho bem importante, né? Que você falou assim, desde o casamento a gente passou por dificuldades. E tem uma coisa que eu acho que pelo menos falando mais aí do meu lado, né? Que pra mim mudou muito, assim, né? A minha percepção sobre esse evento. Às vezes, a construção da sociedade nos coloca uma questão em relação ao sucesso que é uma linha reta. Então, você nasce, aí depois que você nasce, você vai estudar. Quando você estudar, você vai se formar. Quando você se formar, você vai ter um emprego. Quando você tiver um emprego, você vai encontrar uma família. Você vai casar. Depois que você casar, você vai ter filho. Depois que você tiver filho, você vai viajar. E depois, morreu. E é uma linha que você, digamos assim, se sente um pouco obrigado a seguir se quer ter sucesso, né? Sim. Se eu casei, a titia lá da família vai me perguntar quando é que eu vou ter filho. Se eu tenho filho, ela vai perguntar quando é que vem o próximo. E é uma pressão e quando você vê, você está seguindo aquilo. Então, não sei se a Arlane e o Totti de hoje, vou falar pela Arlane, se eu teria feito um casamento. Sim. Percebe? Porque a Arlane de hoje já consegue perceber que aquela data, aquela festa... Casamento tradicional, o evento, a festa... Aquilo ali que eu fiz não foi tanto para mim e para o Totti, foi para os outros. Agora, talvez, se eu fosse perguntar sobre o Totti, a gente talvez teria tido outros planos, né? Então, é muito mais importante, por exemplo, planejar o que vem durante o dia a dia do que tentar planejar a festa do casamento. Como, por exemplo, o nascimento dos filhos. Você passa 9 meses preocupado como é que vai sair a criança. Entendeu? Tá tendo treta aqui atrás. Só um pouquinho, gente. Deixa eles discutirem aqui. Vocês discutiram? Deu tudo bem? Tá tudo bem. Beijo, tchau. Então, assim, a gente passa 9 meses preocupado como é que a criança vai nascer. E assim, por pior que possa parecer que é o nascimento, meu Deus, gente, o foda é o dia a dia. Entendeu? Então, a gente se preocupa com coisa que não tem que se preocupar, sabe? Em vez de a gente olhar para o que de fato a gente tem que olhar, então, vai estudar sobre educação de criança, não é óbvio como se cria um filho, não é porque você foi criado assim que você vai criar igual, vai dar tudo certo. É muita coisa, né, que você tem que caminhar. Então, não é um comercial de margarina a vida, mas se você consegue ter esses... Como se fosse no profissional, numa empresa, né? Que você tem as regras, que você vai lá pro teu chefe, você sabe o que espera, sabe o que entrega, você dá feedback, é igual, entendeu? Talvez trazendo muito mais a emoção, porque isso nos é permitido numa família, muito mais trazendo o sentimento, mas assim, não é uma fórmula mágica, né? Isso não vai acontecer do nada, é trabalhado dia a dia, então é todo dia você lembrando desses pequenos detalhes, de mandar um beijinho, de dizer uma coisa, eu tô me sentindo feia, hoje eu tô achando que você não tá gostando de mim, mas expondo não como uma forma vaga, falando literalmente o que é, entendeu? Eu tô achando que você não, como o Totti fala direto pra mim que eu não encosto nele, né? Que ele gosta que eu fique encostando. Ok, entendeu? É a forma dele se sentir amado. Eu tenho outras formas de me sentir amada, mas eu sei que é isso que ele espera. Então não adianta eu dar pra ele, por exemplo, uma carta de amor se o que ele quer é um toque. Como pra ele, não adianta eu dar um toque se o que eu quero, sei lá, é um serviço, é que ele, né, me entregue alguma coisa. Sim. Então, tudo isso tem que ser combinado, porque não adianta a gente pensar que as coisas vão acontecer do nada, né? Sim. Excelente. Excelente. É isso mesmo, amiga. Eu acho que esse é o caminho, né? É saber que não tem fórmula pronta, que não tem nada. E tá junto mesmo aí. Você falou uma coisa, eu ia falar, mas me perdi aqui. Mas tudo bem. Eu acho que é isso. Vocês querem falar mais alguma coisa? Querem... Deixa eu ver, amiga. Mapeou aí? É que sabe como é que é, né? Eu falo sem parar, se eu não fizer um script. Ela fala desse negócio do contato aí, que eu reclamo, mas é porque assim, como é que a gente chegou nessa conclusão? Assim, se você não fala o que você sente pro teu parceiro, às vezes ele não descobre. E não descobre, cara. Não descobre. Então, assim, quando eu cheguei e falei pra Lani, faz pouco tempo, assim, ó, a gente vai fazer 10 anos, aí pouco tempo, umas conversas dessas nossas, eu falei, eu acho que você passa por mim, assim, pela casa e não tem um contato, sabe? Tipo,
Ela, como assim? Eu falo, pô, parece que tu desvia, assim, vamos supor, eu vou passar numa porta. Ela também, na porta de casa. Parece que ela faz um, tipo, passa e vai, pô, passa, tipo, dá um oi, faz um toque, né? Tal. Olha a largura do ombro dele. Como é que eu não vou desviar? Aí Amassado, né? ela, pô, mas tal, cara, eu sinto que a gente pode ter o toque nesse sentido, entendeu? Claro, claro. Só tocar no companheiro para acariciar, para fazer. Não, faz um toque de contato, assim, do dia a dia. Aí eu falei isso pra ela, pô, achou mó estranho, aí fica me zoando aí, né? Nesse negócio de toque. Só que aí, né, aí no mesmo sentido do lado dela, eu gosto que me ela faça já surpresa, gosta que lembre data. que eu fale as coisas, né? Então. Ela já gosta que eu fale, eu falei, mas eu não falo o que você tá fazendo, não, mas você não fala com frequência e tal. Eu falei, beleza. Aí você começa a perceber que teu parceiro precisa que você fale para. São coisas diferentes, né? Cada um espera coisas diferentes. Exatamente. Então, e é muito louco, porque a forma como você gosta que te tratem é a forma que você vai dar de amor. Então, por exemplo, tem até um livro, o que a gente está falando está no livro, né? Não é a gente que postulou isso, né? É o livro As 5 Linguagens do Amor, acho que é. Até as minhas amigas sabem que a gente sempre fala desse livro. E ele fala exatamente isso. Eu não lembro quem é o autor, mas ele fala exatamente isso, que todos nós temos uma forma primordial de aprender a dar e receber amor. Então, por exemplo, o do Totti, eu tenho quase certeza que é toque. Então, supondo que eu dou toque, o toque físico, né? É a forma que ele sabe me demonstrar amor, também é pelo toque físico. Então, por exemplo, talvez o Totti está o dia inteiro me tocando, me beijando, só que, porra, ele não fala que me acha foda no trabalho. E aí, às vezes, isso me faz pensar assim, pô, cara, eu acho que o Totti não me acha uma mulher sensacional. E ele tá o dia inteiro me tocando, pensando assim, nossa, ela deve estar se sentindo super amada hoje. Hoje vai ter alguma coisa. E aí, às vezes, eu falo assim, não, eu tô me sentindo um lixo, porque ele nunca reconhece alguma coisa, suponho. E já eu, que adoro falar sobre qualidade, estou o dia inteiro elogiando ele. Nossa, você lá fez um excelente trabalho, você isso, você aquilo. Só que não toco nele. E aí ele já se sente mal porque eu não tô tocando. Então, a gente não. As formas de dar e receber amor não coincidem, só que é a forma como a gente sabe. Então, é necessário aprender mesmo a forma do outro, né? Então você tem que. Nesse livro até ele ensina ali, tem tipo um testezinho para você saber. E essas formas podem mudar ao longo dos anos também, né? Então, por exemplo, a partir do momento que eu sei que o toque é toque físico, eu vou fazer um esforço que não seria o meu natural, mas eu vou me esforçar de passar no corredor e fazer um carinho, um tapinha no ombro, né? Fazer uma. Ele também vai se esforçar de reconhecer alguma coisa que talvez ele não reconheceria na fala, por exemplo, que é talvez algo que para mim demonstre amor. Então, são esses pequenos detalhes que vão fazendo você se sentir mais pertencente a esse relacionamento, né? Não como um protocolo, mas algo assim, onde você pelo menos reconhece quem é o outro e o que ele precisa, né? E aí... Ó, a Dani tá falando alguma coisa. Sim. Cada um tem que encontrar a equação que te deixa feliz. Realmente a sociedade espera que todos sigam o mesmo caminho, como se a felicidade... Isso. E o que é a felicidade, né, Dani? O que é o sucesso? Talvez para mim sucesso não é nada disso, né? Sucesso nem é ter filho, talvez eu nem quero ter filho. Então, só que vem essa pressão e a gente traz esse julgamento. É muito triste, mas a gente o tempo inteiro olha para um casal, olha para uma família, a gente julga se eles são ou não, se eles são ou não. E a rede social prejudica muito isso também, porque na rede social ninguém posta, com exceção da Joyce que está assistindo a gente, ninguém posta você chorando. Só a Joyce faz live dela chorando, mas ninguém posta um momento triste, você só mostra os momentos felizes, né? Então, a gente acaba até olhando pro nosso casamento, que teoricamente está tudo bem, pensando assim, nossa, não tá tão bom, porque a gente de vez em quando briga, e ninguém briga, é só a gente, e não tem nada a ver. Todo mundo uma coisa, briga. Pegando esse gancho, eu lembrei o que eu ia falar, assim, é que a sociedade, ela fala que a gente é livre, né? Então, assim, somos todos livres, mas você tem que casar, ter 2 filhos, ter um emprego legal, ter não sei o que, tá. E olha, se você quiser 3 filhos, ou se você não quiser filhos, ou se você quiser qualquer coisa que fuja do quadradinho, você é um ET, entendeu? Automaticamente. Então a gente realmente tem que tomar muito cuidado com o que a gente deixa entrar na gente, né? Porque a gente vai ouvir tudo bem, graças a Deus, né? A gente consegue escutar. Mas é aquilo que a gente absorve, né? Porque senão a gente fica louco. Porque a gente nunca vai agradar todo mundo, né? Então,
fato. Agora, os dois, a família, aquilo que você construiu e que você, sim, tem que firmar, né, e fazer dar certo, no final das contas é isso, é isso que mais importa, né? Mas e sempre buscando, né? Buscando essa como a Joyce falou, se formar, acho que deve ser de formar de faculdade, não sei. Mas eu digo assim, buscar essa formação também. Esse livro é muito legal, de relacionamento, e tem várias graças a Deus a gente tem muitas boas fontes, né? Pra gente beber dessa fonte e crescer, porque também nem todo mundo tem iniciativa, nem todo mundo acaba indo, buscando, né, crescer com o outro e tal. Então isso é muito legal, assim. É bom que vocês sempre fizeram isso, né? De uma maneira assim, ficaram e acabaram crescendo. Deixa eu só uma manhã daqui outro negócio que eu me lembrei também quando você falou e depois eu esqueci. Foi tudo, mano. Não, me lembrei. Que é sobre é um assunto polêmico, mas a gente gosta de assuntos polêmicos, né? Que é sobre sexo. Porque para os homens a gente transa pouco, para as mulheres a gente transa muito, né? Então, e essa questão também do que o outro espera também tem muita relação com essa questão do tempo que você quer dedicar para o teu casamento. Então, na diversidade, na loucura do dia a dia, principalmente quem tem filhos, eu acho que assim, talvez nas prioridades das mulheres, sexo vai lá para baixo, né, na fila, porque você tem 1000 coisas para fazer e a mulher pensa de um jeito diferente para isso, então a gente realmente fica esgotada, cansada. Então não tem como, se às vezes você não colocar na agenda, por mais protocolar que isso possa parecer, a coisa não vai rolar. Então, no primeiro momento, talvez, para isso começar a entrar na rotina, você talvez tenha que marcar. Então você vai marcar, por exemplo, a gente vai marcar que toda quinta-feira à noite é o nosso dia de jantar. Não é que vai rolar sexo, talvez, mas pelo menos é o nosso momento da gente estar nós dois, de estar junto. Sim. Então, ali às vezes já começa alguma coisa para quem sabe, né? E aí, isso às vezes, no início isso parece meio protocolar, porque a gente, quando os filhos eram pequenos, a gente fazia isso, né, de marcar o horário e tal. Mas aí depois, com o tempo, isso já começa... Hoje a gente não tem nenhum dia marcado, mas eu acho que pelo menos 1, 2 vezes na semana a gente faz alguma coisinha, nós dois aqui em casa, organiza um jantarzinho e a gente faz algo, né? Porque é uma forma da gente também tentar trazer esse link de... Essa união, né? Essa união. E também é esse momento, às vezes, de falar o que quer. Porque corrido, por exemplo, às vezes tem casais que um trabalha de um horário, outro trabalha em outro horário, e às vezes não consegue... Quando vai se ver, já não tem mais sentido falar o que aconteceu, por causa que às vezes não era sobre o casal, é sobre o que aconteceu no teu trabalho e tal. E aí, às vezes, nesse momento que você tá ali de frente com outra pessoa sem assunto, você acaba, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu. E aí é onde você consegue trazer de novo, essa união, esse entendimento, né? Perfeito. Então também é bem importante para conseguir manter por muito tempo esse relacionamento realmente, né? Legal, muito legal você ter falado nisso, porque assim, por exemplo, uma coisa que até pegando o que vocês falaram, assim, né, dessa fase da relação. Então, pode perder mesmo, né? Porque aí você vai pegando, cara, no meio do caminho, se você perde isso, depois que as crianças crescem, e aí? E outra, você corre um tremendo risco de ficar, não, quando tal, aí a gente tal. Quando acontecer, aí a gente faz. E não vive o hoje, sabe? E se não tiver amanhã? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. É literalmente isso, né? Então você tem que sempre pegar no hoje. Então essa coisa que vocês colocaram de se planejar nesse sentido, isso é muito importante. Muito importante, olhando o todo, não isolando, porque às vezes tem esse risco, né, de pegar uma fase e tornar essa fase o todo da relação, e não é. Né? Então, assim, as crianças pequenas, então são só as crianças pequenas. Não, são as crianças pequenas, somos nós dois, somos a nossa família, então os pais, né, os primos, etc, que seja, e tudo, o trabalho e tudo mais, é tudo junto, são vários pratos girando. Né? E aí, esse equilíbrio que, no final das contas, é importante, né? Sim, e não dá, eu acho que para ter espaço também num casamento, a questão de quando acontece uma situaçãozinha que alguém faz uma coisa um pelo outro e você guardar isso como um trunfo para um dia usar para cobrar alguma coisa ou para dar uma mágoa e um dia jogar, porque não é esse o objetivo, né? O objetivo num casal não é a competição, nunca pode ser competição, né? Quando começa a ver que tá tendo uma competição, para. Porque a ideia do casal realmente é cooperar.
Então, Claro. sei lá, pode ter acontecido que o Totti já, né, fez muito mais coisas por mim do que eu por ele, por exemplo. Não sei, né? Tô dando um Sim. exemplo. Mas isso não pode ser um momento de eu guardar isso e para um dia ele me cobrar. Ah, aquele dia fiz tal coisa por você e aí então, porque senão também você entra numa noia de competição que também só enfraquece, né, o relacionamento. Sim, sim. Não é matemático, né? No final das contas, não é. É uma relação de troca, sim, mas ela não é um para um, nunca vai ser. Porque o amor não é assim, né? Não. E lembrando que, por mais bonito que possa parecer o amor, né? A construção do dia a dia, sem dúvida, existem coisas práticas que não são tarefa só da mulher ou só do homem, né? Então, Sim. se for pensar, por exemplo, a criação dos filhos, não existe uma coisa que é eu que faço, aquele que faz a casa, a comida, não existe isso, né? Aqui, e eu nunca precisei falar pro Totti, faz o almoço hoje, ou ele falar pra mim, lava a louça, ou simplesmente se a louça tá suja, quem chegar primeiro vai lavar, né? Porque não tem espaço mais no mundo de hoje para você achar que num mundo onde mulheres e homens estão no mercado de trabalho, mulheres e homens precisam estar na criação dos filhos, porque os filhos, né, ainda mais agora na pandemia, estão em casa, então assim, é uma coisa única, né? Mas eu não sou bom com isso, vou aprender a ser. Então eu, não sou boa em cortar grama, vou aprender a cortar. E assim a gente tem que se ajudar, porque nós dois moramos na casa, nós dois sujamos a casa, nós dois sujamos a roupa. E é um peso que também, se o homem não pega junto, de entender que ele não está ajudando, né, mas que é função dele, esse peso também sobre a mulher faz com que ela também não tenha saco mais para transar, não tenha mais saco para dar carinho, não tenha mais saco, porque, né, tipo, é uma coisa que vai sobrecarregando e vai esgotando. Então, tem que ser tudo junto. O casamento tem que ser essa parceria, né? Por que a gente está junto? É para facilitar, é para somar, é para, né, que daí as coisas fluem melhor. Excelente. E ajustando. E não existe também um homem ou uma mulher perfeito. Sim. Fato, né? Do mesmo jeito que ele me encontrou, que eu hoje trago muitas coisas boas para a vida dele, ele para mim, facilmente amanhã ele encontraria outro igual, se ele procurar encontrar. Então, assim, não é eu sou única na minha forma de ser, mas digamos assim, não posso pensar que eu sou tudo para ele, né? Ou vice-versa, ou o contrário. Então a gente tem que abrir esses olhos para ver como esse mundo plural tem gente boa, tem gente bonita, com as suas coisas boas e também com as suas coisas ruins, com as suas vulnerabilidades, né? Não existe gente perfeita e isso que torna as pessoas bonitas, né? Então é esse mundo plural. Se mostrar as fragilidades, né, amor? As vulnerabilidades, né? Fala um pouco, amor. Não, mas tô... Concordo. Pô, mas falou pra mim, eu gostei, eu achava que eu só tinha que ficar mudo, assim, mas foi incrível. Eu falei bastante, pô. Cara, Produzi bastante. Até o Luiz entrou na live, né, Luiz? Quer falar alguma coisa do papai e da mamãe? Não? Não. Então tá, acho que da nossa parte é isso. Tem mais alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa, né? Se alguém quiser fazer alguma coisa. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu adorei. Let's, eu também achei uma delícia esse papo. A gente se fala menos do que a gente gostaria, né? Eu acho, assim, pela distância, a gente se amarra e conversar e tal. Então tá sendo uma oportunidade muito boa também, pra gente matar a saudade, né? Sim. Mas foi muito bom mesmo, a gente também gostou. Oi, Romulo, tu também é show de bola. Venha passear pra cá, tu, a Dani e a filharada aí, que também já cresceram junto com essa, né? Todos amigos queridos. Fechou? Fechou, eu acho, gente. O que a gente pode fazer, vocês são pioneiros, né? Amiga, 16 segundos, 15, 14. Feliz ano novo! Beijo! Maior dificuldade com a pandemia? Isso. Teve dificuldade? Adaptar alguma